A preservação do meio ambiente é um tema essencial que tem sido debatido em diversas esferas, incluindo a ciência, a política e, claro, a fé. A visão bíblica sobre o cuidado com a criação divina pode ser uma poderosa fonte de inspiração para aqueles que desejam agir de maneira responsável e coerente com sua crença. Em obras como O Meio Ambiente numa Perspectiva Bíblica e A Bíblia e o Direito, Princípios Ambientais, vemos como os ensinamentos das Escrituras podem ser aplicados de forma prática para o cuidado com a terra, um presente de Deus para todos nós. Logo no livro de Gênesis, somos apresentados à criação. Deus cria o mundo em 6 dias e coloca o ser humano como responsável pela terra. Em Gênesis 2:15, lemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse versículo já aponta para o papel fundamental de cada um de nós como guardiões da natureza. A responsabilidade de cuidar da criação não é opcional, mas um dever espiritual. Assim, quando deixamos de cuidar do meio ambiente, não estamos apenas prejudicando o planeta, estamos falhando em uma das primeiras tarefas que Deus confiou à humanidade. Antes de continuarmos, quero pedir que você já se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar essa mensagem tão importante. E, se você continuar assistindo até o final, vou compartilhar maneiras práticas e biblicamente coerentes de como você pode ajudar a preservar o meio ambiente. Então, fique até o final, porque vai valer a pena. Você deve estar se perguntando, mas como eu, no meu dia a dia, posso realmente fazer algo para cuidar do meio ambiente sem precisar mudar radicalmente minha rotina? A resposta está em pequenas ações que, quando praticadas de forma constante, fazem toda a diferença. Para a gente entender o que realmente significa cuidar do meio ambiente de uma maneira que faça sentido com o que a Bíblia ensina, precisamos dar uma olhada em alguns princípios importantes que encontramos ao longo das Escrituras. Um deles é a mordomia. Na Bíblia, a mordomia vai muito além de cuidar de bens materiais, envolve a gestão responsável de tudo que Deus nos confiou, inclusive o meio ambiente. A terra é uma dádiva, e, como bons mordomos, temos o dever de cuidar dela, sempre com a consciência de que tudo pertence a Deus e não a nós. Outro princípio importante é o amor ao próximo. Quando poluímos a terra, a água e o ar, estamos contribuindo para um ambiente que prejudica outras pessoas e futuras gerações. Em Levítico 25:23, lemos que a terra é minha, e vocês são apenas estrangeiros e peregrinos. Isso nos lembra que a terra é de Deus, e estamos apenas de passagem por ela. Nossa responsabilidade é garantir que aqueles que virão depois de nós possam usufruir de um ambiente saudável e equilibrado. Agora que entendemos a importância bíblica de cuidar do meio ambiente, a questão é como podemos fazer isso de maneira prática. A verdade é que você não precisa mudar toda a sua rotina para começar a agir. Pequenas mudanças já fazem muita diferença. Por exemplo, reduzir o desperdício de água e energia é uma forma simples e eficiente de ser um bom mordomo. A Bíblia nos ensina a evitar o desperdício em todas as áreas da vida. Lembra quando Jesus alimentou os 5.000? Depois do milagre, ele pediu aos discípulos que recolhessem os pedaços de pão que sobraram, para que nada se perdesse, João 6:12. Esse princípio pode ser aplicado no nosso uso dos recursos naturais. Outra ação importante é evitar o consumo excessivo. Vivemos em uma sociedade que incentiva o consumo desenfreado, mas a Bíblia nos ensina a ser moderados e a nos contentar com o que temos. Em Filipenses 4:11-12, Paulo fala sobre aprender a estar contente em qualquer situação, e isso inclui usar os recursos de forma equilibrada, sem exageros. Se você ficou até aqui, parabéns! Agora vou compartilhar algumas formas práticas de contribuir para a preservação do meio ambiente, de acordo com os princípios bíblicos, sem precisar mudar radicalmente seu cotidiano. Primeiro, comece a reutilizar e reciclar. Isso é algo simples, mas que tem um grande impacto. Separar o lixo reciclável, evitar o uso de descartáveis e optar por produtos reutilizáveis são pequenos passos que fazem uma grande diferença. Além de ajudar a reduzir a quantidade de lixo, isso segue o princípio bíblico de cuidar da criação com responsabilidade. Outra dica é optar por produtos locais e sustentáveis quando fizer compras. Ao fazer isso, você não só apoia pequenos produtores,
como também ajuda a reduzir a necessidade de transporte em longas distâncias, o que significa menos desperdício de recursos. Escolher conscientemente o que compramos é uma maneira de honrar o chamado bíblico de moderação e cuidado com a criação. Por fim, lembre-se, a preservação do meio ambiente começa com atitudes simples e cotidianas. Economizar água, evitar o desperdício de alimentos e usar os recursos que Deus nos deu de forma responsável são formas de exercer a mordomia bíblica. Ser fiel nessas pequenas coisas mostra nossa obediência ao chamado de cuidar da terra. Então, que tal começar hoje? Deus nos confiou a tarefa de cuidar de sua criação, e podemos fazer isso de forma prática e coerente com nossa fé.